Bom, pessoal, essa aula aqui é para a gente abordar um tema que precisa que vocês tenham um entendimento rápido, né, e que fique meio medular a forma de você fazer essa avaliação dos pacientes, que é o rebaixamento do nível de consciência. Vocês vão ver muito no pronto-socorro, mas eventualmente nas enfermarias também vocês vão se deparar com pacientes rebaixados e é importante que vocês tenham sistematizado já precocemente o atendimento disso. Tá? O objetivo da aula é que vocês entendam as bases teóricas para que aconteça um rebaixamento ou um coma e que vocês sistematizem um atendimento rápido e eficaz para os casos que se apresentam com essa síndrome. Em primeiro lugar, é muito importante que vocês entendam que é uma das emergências clínicas com risco iminente de morte e por isso é tão importante que vocês saibam avaliar rapidamente esses casos e juntamente aí com choque e insuficiência respiratória, é o que pode levar os pacientes a óbito em minutos. Tá? Por isso a importância do atendimento. E a avaliação começa sempre com uma avaliação da responsividade desses pacientes, que geralmente vai ser com estímulos dolorosos. E aí os estímulos dolorosos mais comuns que a gente vai fazer são na região glabelar, tá? Por aqui, ou supraorbitária. No leito ungueal, a gente evita um pouco o manobro external, mas eventualmente você vai ver o pessoal fazendo. Torção mamilar de jeito nenhum. Tá? Só fazendo na região posterior da mandíbula, pondo a mão aqui dos dois lados e puxando para frente. É bem doloroso, para frente e para cima, né? É um estímulo bem doloroso. E também a compressão do trapézio, né? Então, são formas da gente avaliar a responsividade. Avaliou a responsividade, você vai ter uma noção mais ou menos da resposta do paciente, ele vai abrir o olho, vai mexer a mão e tudo mais. Se ele não fizer nada disso, checa pulso, checa a respiração. Se o paciente estiver parado, é um outro atendimento. Se não tiver, a gente está diante de um paciente com rebaixamento do nível de consciência, /coma. E aí, nossa avaliação, nosso exame deve começar da seguinte forma. Estabilização do paciente, bom e velho ABC, simultânea com monitorização. Então, monitorização cardíaca, oxímetro de pulso, venóclise e destro. Tá? Daí para frente, história clínica direcionada, né? Comorbidades do paciente, em que momento ele foi encontrado rebaixado, qual foi a situação em que ele foi encontrado, que medicações ele usa, a última vez que o paciente foi visto bem. E um exame neurológico básico que a gente vai passar com mais calma à frente. Tá? A gente tem que ver nível de consciência, a gente já avaliou no primeiro momento, tem que ver a resposta motora do paciente, a dor, tônus e reflexo, pupila e os reflexos pupilares, motricidade ocular extrínseca, reflexo oculocefálico e os sinais de meningismo. Isso, né, a estabilização e a monitorização foi simultânea ao suporte clínico. Então, pessoal, esse roteiro é meio que assim, de cima para baixo. Tá? Estabilizando, monitorizando, dando suporte clínico, colhe história rápido, exame neurológico rápido, já vai colhendo exame e já vai fazendo o exame complementar necessário. Uma vez que o paciente está estabilizado, está estável, é importante que a gente saiba que o nível de consciência, ele tem um sistema chamado sistema ativador reticular ascendente, que fica ali em transição ponto-mesencefálica, na formação reticular, manda estímulos para o diencéfalo que vão estimular todo o córtex. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é necessário que vocês saibam, para a gente ter um rebaixamento, ou você tem uma lesão focal nessa região diencefálica ou ponto mesencefálica, ou você tem uma lesão grande o suficiente no córtex para pegar os dois lados. Ou você vai ter uma condição metabólica que deixa todo esse sistema rebaixado. Então, a gente divide aí as causas de rebaixamento do nível de consciência em causas estruturais e causas metabólicas. E o objetivo do nosso exame físico é justamente esse no primeiro momento. Tá? É diferenciar se é aquela causa estrutural ou se é metabólica. E aí o exame, ele tem principalmente 4 etapas, que é o nome de uma escala, inclusive, chamada escala FOR, que a gente vai usar bastante para poder ter uma noção da causa do rebaixamento do nível de consciência. Primeira parte que a gente vai avaliar é o nível de consciência, e aí, basicamente, quando a gente faz aquele estímulo, a gente vai ver a abertura ocular e respostas motoras. A gente vai fazer um exame motor avaliando como ele reage em cada membro, avalia o tônus, avalia o reflexo cutâneo plantar e os reflexos osteotendinos, os reflexos profundos. E a gente vai ter uma noção, será que esse paciente tem uma emparesia? Se ele tem uma emparesia, provavelmente aquela causa é estrutural.
Será que a reação é simétrica? Se for simétrica, talvez seja mais para metabólica. A gente avalia os reflexos de tronco, que vão ajudar bastante a gente. Em geral, os reflexos fotomotores em causas metabólicas, eles são a última coisa que vai estar alterada, né? Então, se você tem reflexos fotomotores simétricos, a motricidade ocular não tem nenhuma alteração, talvez esse rebaixamento caminhe mais para uma coisa metabólica. Aí você tem que avaliar reflexos fotomotor e consensual. Tem que avaliar o reflexo córneo-palpebral, o reflexo óculo-cefálico, o reflexo de tosse a gente avalia menos. O paciente, uma vez entubado, você consegue ver ali se ele tem um reflexo de tosse, né, eventualmente. Mas no paciente que está rebaixado, induzir a tosse pode ser um perigo, estimular o reflexo nauseoso, o paciente vomitar e broncoaspirar. Por que a gente faz esse reflexo de tronco? Os reflexos fotomotores ajudam a gente a ver a integridade do mesencéfalo. O córneo palpebral ajuda a gente a ver a integridade da ponte. O óculo cefálico ajuda a gente a ver mais ou menos a coisa global assim no tronco encefálico, né? Desde o mesencéfalo, a região ali bulbo, de transição bulbo-ponte, então onde estão os núcleos vestibulares. E aí a gente consegue ver mais ou menos desse nível de transição bulbo-ponte até mesencéfalo. O reflexo de tosse seria mais para ver justamente essa integridade bulbar. E o padrão respiratório, porque existem padrões específicos localizatórios. Tá? Isso é uma coisa para mais para frente a gente discutir, quando a gente falar mais da neuroanatomia pormenorizada do tronco, falar um pouquinho de diencéfalo, porque existem padrões localizatórios para cada uma dessas regiões. Vocês vão aprender mais com o tempo, mas vale a pena já quando você começar a avaliar os casos de rebaixamento, você prestar atenção no padrão respiratório do paciente se ele não estiver entubado. Para ajudar vocês, existe essa escala, a escala 4, que ajuda vocês meio que a quantificar, de certa forma, o rebaixamento. É uma escala muito melhor, muito mais específica que a escala de Glasgow, que foi uma escala desenvolvida para trauma. A 4 foi justamente desenvolvida para rebaixamento. E ajuda você meio que a lembrar dessas etapas do exame neurológico que você vai ter que fazer. Não esquecer, é claro, dos sinais meníngeos, né? Porque meningoencefalite, meningite são casos de alteração do nível de consciência. Sempre usem o aplicativo. E na hora de passar o caso para o assistente, vocês nunca vão passar o valor total da escala 4. Vocês vão simplesmente falar de maneira descritiva o que vocês viram na avaliação da resposta visual, nos reflexos de tronco, na resposta motora, e aqui vocês vão incluir tônus, reflexos e cutâneo plantar, né? E do padrão respiratório, porque assim ele consegue ter uma visão global do que você avaliou, né? E assim o colega que vai examinar depois vai ter o parâmetro que você viu. Então, por exemplo, você passar um caso de rebaixamento como o paciente está torporoso, o paciente está obnubilado, é péssimo, porque isso, assim, apesar de existirem definições, na cabeça de cada avaliador vai ser uma coisa. Então, é sempre bom você descrever. Olha, a chamada, o paciente tinha abertura ocular, que era sustentado, o paciente acompanhava o examinador, respondia, ou o paciente abria os olhos ao estímulo doloroso, mas logo ele fechava com o fim do estímulo. Isso dá para o próximo examinador parâmetros objetivos da sua avaliação, tá? Isso ajuda a ter uma quantificação do exame, de como o paciente está evoluindo, se está melhorando, se está piorando, se vai precisar repetir exame de imagem, por exemplo. E aqui é só demonstrando isso, né? Como eu falei, o reflexo de tronco, pupila, reflexo fotomotor e consensual te dão uma noção da integridade mesencefálica, também dão uma noção da integridade aí da via simpática, que é uma via longa que vai desde o hipotálamo até medula, sai da medula, vai para os gânglios parasimpáticos, né? Perdão, para os gânglios simpáticos, sobe pela carótida e volta para o terceiro. Então, dá uma noção, pode te dar uma noção aí de toda a integridade de toda essa via. A gente vai ver mais à frente que cada tipo de pupila pode te ajudar a localizar. Então, as lesões pontinas têm um perfil, são as lesões das pupilas pontiformes. As lesões mesencefálicas são lesões fixas, não tem reflexo. Tá? Que, como você pegou a via simpática, parasimpática, eventualmente, se for bilateral, vai apresentar esse padrão. Se for uma lesão unilateral no mesencéfalo, você vai ter um padrão de mitríase de um lado, e com isso anisocoria. E com isso, com o tempo, a gente vai vendo, mas vocês vão aprender os padrões de pupila mais à frente. O reflexo córneo-palpebral ajuda você com a integridade de ponte. O óculo cefálico, como eu falei, é praticamente todo o tronco, ali até bulbo alto, do bulbo alto até o mesencéfalo.
De tosse seria uma coisa mais de integridade bulbar, mas a gente faz menos, tá? E é isso. Com essa avaliação, né, você estabilizou o paciente, monitorizou, deu suporte clínico, colheu uma história rápida, fez o exame, você vai decidir que exames você vai fazer mais, certo? E, além dos exames de sangue que você já estava colhendo ali na estabilização, quando você pegou o acesso, você vai ter que definir qual a urgência do exame de imagem para esse paciente, né? Então, por exemplo, o paciente está na enfermaria. Isso aqui é um código ou eu posso postergar tomografia, eu posso dispensar a tomografia? Essa decisão vai ser com base na definição sua, se aquela lesão é uma lesão estrutural ou se é uma lesão não estrutural, metabólica. Tá? Se for metabólica, você vai corrigir essa causa metabólica, infecção, distúrbio hidroeletrolítico, hipoglicemia, você vai tratar. Né? Uremia, vai precisar fazer uma diálise, por exemplo. Mas se for estrutural, você tem que correr para a tomografia. Então, é um código, você aciona o código, né, para você poder fazer a tomografia, identificar a causa e tratar. Certo? Se você não conseguiu definir com seu exame se era focal, se era estrutural ou se era metabólico, trate como estrutural, leve como código para fazer a imagem, certo? Se você achava que era metabólico, o paciente está estranho, não melhorou, aí você deve tratar também, deve vir para cá e você vai progredir a investigação, certo? Fazer a tomografia e vai progredir com ressonância, com angiotomografia, com punção lombar, com eletroencefalo. Mas é importante que na primeira hora de atendimento você já tenha feito pelo menos esse exame neurológico e decidido rápido se aquilo tem que ir urgentemente para a tomografia ou não. Esse aqui seria mais ou menos o checklist para a primeira hora, né? Então, estabilização, em alguns casos em que você não sabe a situação, estabilizar a cervical do paciente, pode ter sido um trauma a causa do rebaixamento, né? Excluir hipoglicemia rápido, ou se o paciente está com alguma intoxicação que você possa reverter, e aí a gente vai tratar mais à frente de reversão, de coma medicamentoso, as evidências têm mudado, as pessoas têm tendido a não fazer mais flumazenil, naloxone, mas isso é uma questão para a gente abordar mais à frente, com mais calma, com uma discussão de nível de evidência. Você tem que ter pedido os exames toxicológicos, se necessário, gasometria, eletrólito, se o paciente teve história de febre, hemocultura, começou antibiótico, estou pensando na meningite, na meningoencefalite na primeira hora, tá? E, nos casos que for apropriado, um exame de imagem, eventualmente com um estudo vascular também, para definir se aquilo ali é estrutural, se é vascular e precisa de um tratamento imediato. Tá? Então, seria mais ou menos esse o checklist da primeira hora de atendimento. Repetindo, você vai estabilizar, mover, nisso pegou acesso, já colheu o exame, faz um destro, você começa a dar suporte clínico, colhe uma história rápida, direcionada da cena, como o paciente foi encontrado, quais eram as condições, que medicação ele usa, que comorbidades ele tem, faz o exame direcionado, né? Você viu responsividade, nível de consciência, resposta à dor ocular, resposta motora, testou nos 4 membros, faz o exame do tônus, dos reflexos, cutâneo plantar, faz os exames do reflexo de tronco, fotomotor, consensual, córneo palpebral, óculo cefálico, quando der, exame de tosse. Quando o paciente estiver com via aérea protegida, quando você puder garantir que ele tem a via aérea protegida, você faz o teste de tosse e sinais meningos. Tá? Lembrar que você colheu lá os exames laboratoriais para as principais causas metabólicas de rebaixamento, eventualmente raio de tórax, sumário de urina, conforme sua suspeição, e a definição da urgência do exame de imagem. Se for estrutural, corre. Se for metabólico, com certeza você pode postergar um pouco a imagem ou até não fazer. Se você ficou na dúvida, corre e trata como estrutural. E aí, a depender da história, a depender dos achados do exame físico, você vai destrinchar que exame complementar você vai fazer. Bom, trazer aqui uma recomendação de leitura, que é o Emergency Neurological Life Support, abordagem do paciente com coma, que trata dessas coisas que a gente falou, e para quem quiser aprofundar mais, essa aqui é a Bíblia, né, do exame do coma, que é o Bloem Posner, tá? E vocês vão mais à frente no curso, eventualmente ler um capítulo ou outro, tá bom? Espero com isso ajudar vocês a sistematizar um pouco melhor, a atender melhor os casos de rebaixamento com a devida urgência que esses casos têm que ter, tá? E que isso ajude aí no estudo desses casos, tá bom? Até mais.